Irmãos, hoje nós estamos estudando a 28ª Parashá, Tazria e Metsora, de forma respectiva que eu acabei aqui de citar. Tazria significa conceber e Metsora significa uma pessoa afligida pela doença chamada Sarat, que é lepra, né? Se eu fosse traduzir aqui no português bem rapidinho, Sarat significa lepra e Metsora é a pessoa afligida, então era o leproso. Então, Sarat é a própria doença e Metsora era a pessoa que estava sendo afligida por essa doença, né? Mas hoje, de uma forma mais didática, o Orochi vai tomar a liberdade com vocês de fugir um pouquinho da Parashá. Eu vou fazer só uma introdução aqui com vocês da Parashá para que não passe despercebidos os pontos principais dessas parashotas. Mas hoje o Orochi vai abordar com vocês temas que eu entendo que são importantes e doutrinários, que são acerca da pessoa do Rabino Shaul, do apóstolo Paulo, e também das suas cartas, pontos que eu acho que são um pouco controversos ou dúvidas para algumas pessoas. Eu gostaria de esclarecer para que você entenda um pouquinho mais da visão da casa também, o que nós pensamos sobre esses pontos. E eu quero ser bem didático aqui, eu quero passar bem devagarzinho sobre esse assunto, pedir, principalmente aqueles que fazem a edição aqui dos vídeos, que esse tema deixar separadinho lá em alguma caixa lá no nosso site ou de alguma forma, para que quando as pessoas me perguntarem ou perguntarem aos professores da casa, já tenham uma resposta um pouco mais padronizada sobre esse assunto, né? Eu acho que é super relevante. Nós temos muitos membros aqui que já fazem parte aqui da casa que ainda têm dúvidas sobre esse assunto. Eu sei que para os membros mais antigos esse assunto já está mais do que solidificado, mais estabelecido. Mesmo assim, eu percebo que alguns ainda têm uma certa dúvida, mas eu acho que é super importante a gente trazer clareza sobre Paulo e sobre a sua carta. Então, eu quero fazer isso de uma forma bem didática e bem devagar. Talvez eu não conclua isso hoje, certamente não vou conseguir concluir, porque são muitos pontos importantes a serem abordados. E como eu vou ensinar nessa Parashá e na outra, se eu não concluir, eu trago de volta na outra Parashá, para que a gente possa, vamos dizer assim, pelo menos na maioria dos pontos a gente conseguir trazer clareza sobre esse assunto, tá bom? Então fica aqui o meu desejo para que o Eterno nos abençoe. Vamos até orar, né? Pedir a Deus para que traga clareza pelo seu Espírito, para que a gente possa compreender a sua palavra. E eu falo que ela tem, de certa forma, uma importante conexão que a gente precisa aqui estabelecer, né? Você vai ver que a Parashá Tazria e Metsora, ela fala sobre pureza e impureza. Era uma pureza e uma impureza ligado ao aspecto ritual. Não era algo ligado a pecado. Existe uma diferença muito grande dentro do contexto judaico entre impureza devido a uma condição humana, que era o caso da mulher no período menstrual. Então, ali não existe um pecado, a mulher está no seu ciclo menstrual, mas naquele período ela estava imprópria para estar no templo, no Mishkan, que era o local da habitação que representava a presença de Deus. Então, essa impureza ritual, ela impedia a pessoa que naquele período que ela estava impura, por uma condição humana, ela não pudesse ter acesso ao templo. Então, havia ali um aspecto onde ela tinha que se fazer como que fosse uma purificação, e isso tinha um certo período, que tinha um período estabelecido, fixo, né, para que ela pudesse retornar às atividades dentro do templo, tá bom? E tem uma certa conexão, porque se a gente distorce as palavras de Paulo, a gente está trazendo uma certa impureza. Então, assim, para que a gente consiga visualizar as cartas de Paulo, eu acho que é importante a gente conceituá-las dentro do seu verdadeiro significado, dentro da sua verdadeira, do seu verdadeiro sentido, tá? Então, eu acho que quando a gente ensina a palavra de Deus no aspecto original e correto, de certa forma, a pureza e a impureza estão ali conectados, tá bom? Então assim, vamos orar primeiro, vamos agradecer o Eterno. Eterno, mais uma vez, bendito seja o teu nome, tu és o Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó. Aqui estão os teus filhos, estamos todos nós, pedimos as tuas bênçãos, a clareza que vem dos céus pelo teu Espírito, para que o Senhor fale ao coração de cada um, seja aqueles que estão aqui presentes,
aqueles que nos ouvem pelas redes sociais, aqueles que nos ouvirão no futuro, que o teu shalom, a tua paz venha nos inundar, que a revelação do teu Espírito, ó Pai, que é capaz certamente de convencer o ser humano, possa falar ao coração de cada um de nós. Sabemos que quando nós somos convencidos simplesmente por um pastor, pelo roche, por um rabino, as coisas ainda estão incompletas, mas quando é o teu Espírito que fala conosco, sentimos a tua paz e sentimos plenos pelo entendimento que o Senhor tem nos dado. Por isso, fale no coração, nos ouvidos, nos olhares, na boca de cada um dos teus filhos e que eles saiam daqui cheios do teu Espírito e renovados pela tua santa palavra. É o que nós oramos e pedimos no nome do nosso Mashiach e Yeshua. Então, o título dessa paraxá, irmãos, hoje eu vou deixar sem slide para que você consiga se concentrar mais na minha palavra e você também possa fazer uma leitura da Bíblia mais presente, né? Às vezes, quando tem um slide ali, vocês acabam concentrando no slide e o Roche fica lendo e às vezes você fica um pouco despercebido da leitura. Mas é super importante que você faça a sua leitura. Então, o título da paraxá hoje é Paulo e a Torá. E tem uma pergunta logo seguinte: ruptura ou cumprimento? Ou continuidade? É isso que eu vou tentar trazer aqui para vocês, né? Se Paulo fez de fato uma ruptura, e por que ruptura? Porque hoje a forma como o cristianismo enxerga o apóstolo Paulo, que, né, de certa forma, Paulo ele rompeu com a tradição de seus pais, ele rompeu com as tradições da sua fé, de certa forma o judaísmo, e aqui, quando eu usar essa expressão judaísmo, não tente imaginar que Paulo não se desconectou do sistema religioso, que de fato isso ele se desconectou, mas quando eu falo aqui que Paulo não abandonou sua fé, e você vai ver que eu vou falar sobre o sistema, eu vou ter que abordar a nomenclatura do judaísmo, mas não tenha dúvida que o sistema religioso houve uma desconexão, uma ruptura muito presente de Paulo, mas que a base da fé, da estrutura de Paulo, permaneceu intacta. E geralmente, irmãos, quando a gente tenta dar clareza sobre uma coisa, tem uma preocupação que eu e você precisamos ter. E assim, quando a gente tenta entender algo, aquilo que a gente vivencia, às vezes, passa a ser uma base que tenta dar resposta àquilo que nós estamos buscando. O que eu estou querendo dizer? Quando você vai estudar as cartas de Paulo e a pessoa de Paulo, muitas das vezes a sua realidade pode te ajudar a ter uma distorção do que Paulo vivenciou, do que Paulo realmente é. Porque você enxerga a sua realidade e transfere para a pessoa de Paulo. Um exemplo. Quando a gente fala de uma conversão de um gentil, é totalmente diferente de uma conversão de um judeu. Você concorda comigo? Porque a conversão de um gentil, de certa forma, ele está rompendo com boa parte da sua vida. Às vezes, quando você aceita Jesus, você rompe com o sistema religioso que você foi ali criado. Você rompe com o pecado que você vivenciou. Às vezes você tem que romper com certas amizades, porque ela pode te... Eu falo que isso você precisa ter sabedoria de fazer isso, né? Eu não sou daquele de romper e deixar os amigos para trás. Mas às vezes quando ela te traz má influência, de fato você precisa romper, então às vezes você precisa deixar essas amizades para trás. Então, uma ruptura de um não judeu é muito maior do que uma conversão de um judeu. E quando você olha Paulo se convertendo, você não tem a dúvida que ele teve ruptura do sistema religioso, mas a base da sua fé, daquilo que ele foi criado, ele não rompeu, ele complementou, ele trouxe clareza àquilo que ele já vivenciava. Então isso é super importante quando você for estudar as cartas de Paulo e compreender a sua característica, para que você não venha transferir a sua realidade para a característica de Paulo. Isso é tão verdadeiro hoje dentro da religião cristã, e desculpe eu citar isso aqui, sem nenhuma maneira achar que os nossos irmãos cristãos não são irmãos, não são servos de Deus, não vivem um relacionamento com Deus, porque sim vivem, sim amam a Deus, mas é super importante você apontar os pontos que ainda está distorcido, que a gente precisa consertar. Isso não muda a realidade, isso não muda a responsabilidade da gente melhorar o aspecto que nós cremos, né? Mas a crença cristã, de certa forma, enxerga o Paulo como o pai do cristianismo. Eu já vi isso de diversos teólogos, tanto no aspecto católico quanto no aspecto protestante, diversos. Quem já viu aquele filme de Paulo? Eu não sei o nome dele, esqueci, é Paulo mesmo, né? Paulo de Tarso, o nome do filme. Você olha Paulo ali, parece que é um homem com problemas mentais sérios.
totalmente desconexo do seu passado, e você vê ele perturbado, né? Como se aquilo que ele tivesse vivenciado, ele teve que jogar tudo para fora. Irmãos, eu quero te mostrar, dentro do contexto bíblico, não existe melhor pessoa para trazer clareza de Paulo do que ele mesmo. Não existe melhor pessoa para definir o Francisco do que o Francisco mesmo. E o que eu quero trazer para vocês, antes da gente estudar as cartas de Paulo, a gente trocar a lente de quem é Paulo. Porque se eu conheço e consigo identificar dentro da Brida Hadashah como que Paulo viveu, qual que era a característica, depois da sua conversão, tá? Estou falando depois da sua conversão. Como que era a sua característica de vida, o seu cotidiano, fica mais fácil de eu compreender aquilo que ele escreveu. Lucas falou, o professor Lucas ensinou de uma forma muito boa na semana passada, falando assim, para você entender os pontos que os discípulos de Yeshua estavam falando acerca da alimentação, primeiro você precisa compreender que eles estão falando de comida kosher, de alimento. De alimento. Porque, eu volto a dizer, a sua realidade não é a mesma realidade dos judeus, principalmente dos judeus de 2000 anos atrás, porque até os judeus de hoje não têm a mesma realidade dos judeus de 2000 anos atrás. Então, você entender a questão geográfica, a questão política, a questão religiosa da época, é super importante. E não dá para entender Yeshua e os seus discípulos, tirando ele do aspecto do povo de Israel, dos seus princípios, da sua tradição, da tradição do povo judeu. Eu já disse a vocês aqui, e eu estou escrevendo um livro sobre isso, sobre Paulo, tá? Quando você olha, falando acerca do retorno do Mashiach, você vai ver que está totalmente atrelado à tradição judaica do casamento. Olha só, o casamento judaico. Quando você pega as cartas da Brida Hadashah falando dos aspectos e características da volta do Messias, está totalmente atrelado ao casamento judaico, o toque do shofar, o aspecto da noiva se preparar para que receber o noivo, o fato do noivo deixar a noiva ali em um ambiente, ele ir buscar toda a preparação para que um dia ele possa se encontrar com ela, possa trazê-la de volta. Então, assim, perceba que até dentro da tradição, muitas coisas que a gente estuda da Brida Hadashah está conectado. Então, assim, como que eu vou entender Yeshua e seu aspecto se eu não entendo aquilo que era a discussão do tema? Igual o Shabat. Quando Yeshua estava discutindo sobre o Shabat com os fariseus, você acha que no aspecto da crença desses que estavam envolvidos na discussão, havia alguma dúvida que o Shabat era o dia santo? Alguma dúvida no pensamento dele de discutir se era o Shabat ou se era o domingo? É evidente que não. Quando Yeshua discutia sobre o Shabat com os fariseus, principalmente os fariseus, mas tinha judeus de outras crenças, ele estava discutindo o que poderia ser feito no dia santo e o que não poderia ser feito. Então, quando você traz a sua realidade, você está achando que ali é uma discussão se o Shabat é sagrado ou não. Então, para entendermos as cartas de Paulo, principalmente a pessoa de Paulo, eu não posso trazer a minha realidade para tentar entendê-lo, porque eu vou desvirtuar, que foi o que o cristianismo fez. Tá? Então, vamos lá. Paulo e a Torá, ruptura ou cristianismo, ou cumprimento, né? Fazendo um resumo bem rápido da Paraxá. A Paraxá Tazria e Metsora trata de temas ligados à pureza e à impureza ritual, abordando situações como o nascimento, como a doença de pele, ela era uma doença espiritual, ela não existe hoje mais, tá? Chamada de sarat, e fluxos corporais. Em Tazria, a gente olha a questão relacionada ao nascimento de uma criança. Também começa a citar dentro dessa paraxá sobre a doença chamada de sarat, que frequentemente é traduzida no português como lepra, mas é só para que a gente venha entender, tá? Mas ela não era uma doença física, e sim com aspectos espirituais. Tanto que ela era espiritual, que quem dava o diagnóstico, e já havia médicos na época, tá? Quem dava diagnóstico se era de sarat ou não era quem? Era o médico. A quem a pessoa recorria? Ao sacerdote. Então, ele tinha que ter referência da Torá para que ele pudesse ali diagnosticar se aquela pessoa estava com lepra ou não. Se ele, ao constatar que ela não estava com lepra, ela estava apta a fazer o sacrifício, a ofertar lá no templo. Se ele percebesse que ela estava com a característica, conforme a Torá diz que é a característica da lepra, ela tinha que se ficar separada do ambiente comunitário por um período e passasse por um processo de purificação para que ela retornasse. Tá? Então,
começa a tratar e que exigia a avaliação do sacerdote, que era aquele que sentenciava se a pessoa estava com lepra ou não. Já em Metsora, que era uma pessoa com lepra, o foco está no processo de purificação, incluindo rituais específicos para a reintegração à comunidade. Mais do que regras sanitárias, essas parachotes revelam princípios profundos, que Deus se importa com a santidade do povo como um todo. Existe diferença entre estar impuro, ritualmente falando, e estar em pecado, mas ambos requerem atenção. Porque se uma pessoa estivesse impura e transgredisse a Torá, aí ela ia fazer o quê? Pecar. Se ela estivesse impura e fosse fazer algo sagrado dentro do templo, algo que não era pecado passava a ser, porque ela não teve atenção àquela impureza que existia nela. O sacerdote atua como alguém que discernia e diagnosticava e acompanhava o processo de restauração. Então ele era aquele que diagnosticava. Opa, meu pai. E se a pessoa tivesse aqui leprosa, depois para que ela pudesse retornar, ele que avaliava. Você lembra que Yeshua, quando cura aqueles leprosos, desculpa a expressão incorreta, quando ele cura aqueles leprosos, o que ele fala para os leprosos? Vai até quem? Se apresente ao sacerdote, para que ele pudesse examinar e voltasse. A impureza é um afastamento temporário, mas sempre aponta para um caminho de retorno. Sempre. E aqui, irmãos, é claro e é fato que, de certa forma, embora que a impureza seja diferente de estar em pecado, ela tem o mesmo princípio. Se você está impuro, se purifique para que você possa voltar à presença de Deus, que era representada pelo templo, e também à vida comunitária. Da mesma forma, se há pecado, se purifique, abandone, para que você possa voltar à presença de Deus e também à comunhão com os santos. Então, embora são coisas distintas, impurezas, ritual e pecado, os princípios aqui são muito similares, tá? A Paraxá nos ensina que o Eterno não apenas aponta o problema, mas também ele estabelece um caminho de restauração. É assim, e assim como havia necessidade de um diagnóstico da Torá correto, também hoje, e aí foi o que eu coloquei aqui, precisamos de discernimento para entender corretamente as Escrituras. Porque a palavra diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Especialmente quando tratamos de temas que geram dúvidas, como foi as cartas de Paulo. Então nós vamos entrar aqui agora sobre o título, Paulo e a Torá e a ruptura ou cumprimento. Primeiro tema, irmão, que eu gostaria de tratar com vocês, é uma introdução, né? Eu queria trazer aqui clareza sobre o mau entendimento que existe sobre a pessoa do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 14. Abra lá sua Bíblia. Atos 14. Eu vou pedir ao professor Lucas para fazer a leitura. Você está com o microfone aí? Pega o microfone ali para você ler para mim. Atos 14. E aqui, irmão, só fazendo aqui um comentário sobre o objetivo do estudo. Depois que nós compreendermos Paulo e estudarmos alguns pontos que são controversos das suas cartas, eu gostaria de trazer clareza qual a importância da Torá para o judeu e para o não judeu, como o Lucas fez na semana passada. Você vai ver que esses temas aqui eles são coerentes, eles têm uma sinergia muito grande. O Lucas ensinou na semana passada sobre a comida kasher, a comida apropriada. Ele foi muito feliz no comentário e no estudo, apresentando a responsabilidade de cada um sobre a comida kosher, sobre a comida apropriada. E você vai ver que, de certa forma, a Torá está dentro desses aspectos também, tá bom? Então, leia Atos capítulo 14. Deixa eu ver se é Atos 14 mesmo, ou é 24. Deixa eu ver aqui. É 24, 14. Só troquei aqui o... Isso, mas começa aqui, Lucas. Deixa eu ver de onde. 24, 14. Pode botar o 14, 14, 15. Vai lá. 24, 14, 15 e 16. 14 e 16. Atos. Entretanto, isto eu admito, adoro o Deus de nossos pais, de acordo com o caminho ao qual eles chamam seita. Continuo a crer em todas as coisas de acordo com a Torá e todos os escritos dos profetas. Mantenho minha esperança em Deus, o que eles também aceitam, de que haverá ressurreição de justos e de injustos,
Na verdade, é por causa dela que sempre mantenho a consciência limpa aos olhos de Deus e dos homens. Olha, o próprio Paulo dizendo que assim adora o Deus de nossos pais, de acordo com o caminho ao que vocês chamam de seita. Ali eram pessoas que intitulavam a comunidade messiânica como seita. Até hoje o judaísmo olha o judaísmo messiânico como seita. Até hoje. Eu falo que isso é atestado que nós estamos no caminho correto. Continua a crer em todas as coisas de acordo com a Torá e todos os escritos do profeta. Palavras de Paulo. Então aqui é super importante como que, para facilitar a minha visão das suas cartas, entender o que ele cria sobre a Torá e sobre os profetas. Creio em tudo. Ele não tira uma vírgula. Como diz lá Yeshua, né? Posso tirar um J nem um tio. Então vamos lá, ó. Paulo é talvez um dos personagens mais mal compreendidos das Escrituras. Ao longo da história, consolidou a ideia de que ele rompeu com o judaísmo, abandonou a Torá e passou a ensinar uma nova religião. Essa leitura criou uma imagem de Paulo como alguém que teria se convertido a uma fé completamente diferente dos seus pais. O problema, irmão, a dificuldade não está, ao meu ver, nas palavras de Paulo, mas na forma como elas foram interpretadas ao longo da história. Grande parte do mal entendimento sobre Paulo, sobre as suas cartas, é tentar olhar isso na ótica de uma visão religiosa não judaica. E aí, meu amado, distorce tudo que você for compreender. É igual como se você estivesse pesquisando no chat GPT e você quisesse fazer algum estudo. Imaginemos que um pastor cristão chega para o chat GPT e fala assim, ó, eu quero falar e ensinar as pessoas como que Paulo rompeu com a Torá. O que você acha que o chat GPT vai fazer? Vai apresentar para esse que está querendo esse tema assuntos que levam ele a ter certeza daquilo que ele está querendo ensinar. Então, assim, essa ideia é muito parecida quando você traz a visão das cartas de Paulo para dentro dessa realidade, porque você tendenciou aquela opinião sua de Paulo para dentro da sua realidade. Você mesmo colocou, é prompts que fala, né, que você colocou, prompts, né, que você coloca ali no chat, você próprio colocou as definições daquilo que você quer compreender. Então, irmãos, primeiramente, e muitas das vezes é uma realidade no judaísmo messiânico, você precisa ter uma ruptura naquilo que você já aprendeu para que você possa compreender com mais clareza. É fundamental isso. Todos nós aqui passamos por esse processo. Todos, sem exceção. Tivemos que ter uma ruptura com aquilo que a gente acreditava e cria acerca desse tema, para que pudesse ter mais clareza e pudesse chegar de fato a uma verdade escrita pelo próprio Paulo. Então aqui, ó, olha a influência de pensadores ao longo da história, pensadores cristãos. Justino, chamado aí como um dos pais da igreja, né, defendia que os cristãos haviam substituído Israel como povo de Deus, o que implicava uma ruptura com a prática judaica. Irmãos, isso era tão normal na época, tão normal, porque assim, ó, deixa eu te explicar um pouquinho de história para que você possa compreender. Os judeus, quando eles foram dominados por uma nação estrangeira, que foi o caso do período de Yeshua, onde Roma dominava o território de Israel, eles eram, e Roma fazia isso de uma forma muito sábia, eu acho que seguindo a linha de Alexandre, que assim, ó, introduzia a cultura grega, mas deixava que aqueles povos também tivessem a sua liberdade de viver a sua cultura. O Império Romano faz a mesma coisa, porque ele sabia, imagina, o imperador estava lá na Itália, lá na Europa, né? E de certa forma, a condição que ele tinha de manter aqueles povos dominados, aquelas províncias, seria através do seu exército, muitas vezes generais que estavam ali, e ele era o ponto forte da manutenção daquilo que o Império Romano, lá no território europeu, queria estabelecer. Aí você imagina, você dominando outros povos, você impedindo deles viverem aquilo que eles acreditavam. O que ia acontecer o tempo todo? Rebelião, revolta, mais luta, mais exército sendo dispensado para aquela região. Então, assim, ó, para que houvesse um domínio mais tranquilo, de certa forma, se colocava a cultura romana, mas também deixava aquele povo ali que estava sendo, de certa forma, dominado, uma província, que seguisse a sua fé. Isso é tão importante porque dentro de um aspecto judaico isso foi permitido.
Mas o povo judeu, imagina você chegar para um povo grego que já tinha uma cultura totalmente pagã e adota toda a idolatria do Império Romano. O grego não vai ter muita resistência, porque ele já vive numa idolatria. Mas imagina o povo judeu que tinha a crença num só Deus, e como conta o relato histórico, que quando Alexandre entra no templo, ele fala, cadê as imagens de Deus, dos deuses aqui dentro do templo, né? Ele estranha aquilo, porque no mundo ocidental e pagão, aquilo era extremamente estranho. Então você imagina o povo judeu recebendo uma nação estrangeira dominando o seu território e trazendo culturas pagãs. O povo judeu certamente ia se rebelar mais do que outros povos, porque ele não queria que aquela cultura pagã e idólatra adentrasse dentro do meio do povo. E isso foi acontecendo. Você vai ver que acontece uma revolta, acontece uma outra revolta. Quando chega próximo do ano 70, todo o templo é destruído. E quando você já vai para o segundo século, você vai ver que através do imperador Adriano, todos os judeus são expulsos de onde? De Jerusalém. São expulsos do território de Israel, de certa forma, principalmente de Jerusalém, que era o centro da fé. E por causa de uma questão de um rabino muito importante, se eu não me engano, Menahem, ele faz uma intercessão ao imperador para que uma cidade chamada de Avni fosse habitar boa parte da teologia judaica e ali estabelecesse muita crença de que hoje o judaísmo acredita nessa cidade. E o Hanan Ben Zakkai, né? Muito bom. E aí, o que é importante você saber isso, irmãos? De certa forma, chegou em um momento a partir do segundo século que ser judeu e ter prática judaica já não era mais aceito, já era uma rebelião, já era algo marginal. Já era algo que não era bem visto. Então, seria extremamente normal a igreja, ao longo do tempo, e ela se tornando cada vez mais presente, não judeus do que judeus, se afastar dela, porque prática judaica, já no segundo século, era condenado com punição de morte. Então, ao longo do tempo, essa ruptura vai se tornando cada vez mais normal. Porque você imagina, gentios que não têm a mesma base judaica, trazendo isso para dentro de casa e ainda tendo o governo oficial da sua época, matando pessoas que queriam viver celebrando Páscoa, queria celebrar Shabat, queria olhar princípio judaico. Que coisa doida essa, esse povo já falava, né? Então, ao longo dos séculos, essa ruptura se tornou normal. Era normal. O antissemitismo naquele período estava muito presente. Então, vira essa teologia de Justino, que defendia que o cristão havia substituído Israel, que isso não tem nada de bíblico, essa teoria da substituição, que até os dias de hoje está presente na teologia cristã. Até os dias de hoje. Já começa a demonstrar a ruptura completa, vamos dizer. Eu acho que é o meu celular, Lucas, se você puder desligar. Orígenes desenvolveu uma leitura alegórica das Escrituras, esvaziando muitos aspectos práticos da Torá. Agostinho consolidou a ideia de que a antiga aliança havia sido superada, reforçando a separação entre o judaísmo e a fé cristã. Já no período mais moderno aqui, Ferdinand de Bauer chegaram a apresentar Paulo como o verdadeiro fundador do cristianismo. Eu já vi isso de muitos padres, de muitos pastores. Em contraste com o judaísmo de Jesus e dos primeiros discípulos. Já ouvi teólogos dizendo que Jesus trouxe a base, mas quem de fato foi o fundador do cristianismo foi Paulo. Foi Paulo. Essas leituras ajudaram a formar a ideia muito difundida. Paulo teria deixado de ser judeu para se tornar o principal arquiteto da nova religião. O problema dessa leitura, irmão, surge com uma tensão muito grande. Como alguém formado na Torá, educado no mais alto nível do judaísmo, zeloso pela fé dos pais, como nós lemos aqui em Atos 24, verso 14, simplesmente abandona tudo e passa a ensinar algo totalmente oposto? Essa é a pergunta que a gente precisa responder. Como alguém que diz que crê na Torá, que crê nos profetas, conforme a adoração ao Deus dos pais, agora ele chega e fala tudo o oposto e rompe totalmente com aquilo que ele mesmo dizia que seguia à risca. Então vamos lá, ó. O problema não é Paulo ser difícil de entender, é nós termos lido Paulo com as lentes que não são as dele. Aí que é o problema. E aí eu preciso responder a vocês. Quem era Paulo?
quem era Rabino Shaul. Tente adivinhar quem é a pessoa mais adequada a dar essa resposta. Já disse aqui, ele mesmo. Então vamos olhar nas Escrituras o que Paulo fala sobre ele mesmo, sobre o que ele acreditava, sobre o que ele praticava. Porque se eu entendo essa base, tudo aquilo que vem posteriormente vai fazer o quê? Vai ter mais clareza de entender se era condizente com o que ele vivia ou se era oposto do que ele vivia. Porque se é oposto, você já pode entender que essa compreensão aqui está inadequada. Ou então, Paulo era bipolar. E aí, meu irmão, dá com algo bipolar é difícil eu conseguir extrair a verdade dele, né? Você concorda comigo? Aqui não estou... Vamos olhar essa base. Então, quem era Saul de Tarso? Rabino Shaul, apóstolo Paulo. Paulo, lá em Atos 22, leia comigo, Lucas, vamos lá, Atos 22. Leia até do verso 1 até o verso 3. Paulo aqui está perante um julgamento e ele começa a fazer a sua própria defesa, tá? Olha o que ele diz quem ele é. Vai lá, faça a leitura para mim. Irmãos e pais, ouçam-me, enquanto lhes apresento a minha defesa. Quando eles ouviram que lhes falava em hebraico, acalmaram-se um pouco mais. Portanto, ele continuou: sou judeu, nascido em Tarso, da Sicília, mas fui trazido para essa cidade e instruído aos pés de Gamaliel em todos os detalhes da Torá de nossos antepassados. Era tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Então vamos lá, irmãos. Primeira frase que o Lucas... duas palavras que o Lucas leu no início. Irmãos e... pais. Por que quem eram os irmãos dele? Quem? Quem? Os judeus. E quem eram os pais? Os judeus. Os sábios judeus que ali estavam presentes. O acusando. Chama de irmãos e de pais. Então, vamos lá. Paulo diz assim, ó, eu sou judeu. Esse verbo está no presente ou está no passado? Está no presente. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Essa cidade era totalmente helenizada. Paulo muito bem poderia ter deixado o hebraico de lado, poderia ter deixado a sua prática religiosa de lado, poderia ter seguido vamos dizer assim, o senso comum de onde ele nasceu, mas ele continua dizendo assim, embora eu nasci na cidade de Tarso de Cilícia, eu fui para Jerusalém. E não só fui para Jerusalém, que esse é um aspecto de estudar em Jerusalém até presente hoje. Judeus que moram em outras terras vão para Jerusalém para estudar, estivar. Ele mostra essa característica. Eu fui para Jerusalém e ainda eu fui instruído aos pés de Gamaliel. Então vamos lá. Essa expressão não é apenas um detalhe ético, é uma declaração de fidelidade à pureza cultural e religiosa de Israel. Era comum naquele tempo que muitos judeus helenizados deixassem de ir de Jerusalém, mantivessem na terra onde nasceu, deixassem de aprender o hebraico. O hebraico não era uma língua, como dizia assim, familiar a todos os judeus da época, até em Jerusalém, tá? Em Jerusalém era mais presente do que outras regiões, sem sombra de dúvida, mas havia muitos judeus em Jerusalém que usavam outra linguagem, e não hebraico. Não hebraico. Talvez em Jerusalém não era a maioria, certamente a maioria era hebraico, mas percebe que Paulo nasce em outra região totalmente helenizada e ele vai para Jerusalém e ele aprende o hebraico, ou ele já vivenciava o hebraico, né? Mas Paulo afirma, não foi o meu caso, eu não quis permanecer numa região helenizada. Isso fica evidente em momentos decisivos. Quando ele fala em Atos 21, não precisa ler, Lucas, ele fala em hebraico. Ele fala em hebraico. Quando Yeshua aparece para ele, você acha que Paulo conhecia o grego na época? Conhecia. Yeshua fala com ele em qual língua? Hebraico. Isso nos mostra que ele preservava sua língua sagrada, sua identidade espiritual e a sua herança ancestral. Você vai perceber que ao longo do estudo, a situação vai ficando mais clara ainda sobre Paulo. Estou começando só nas pinceladas iniciais, tá? Shaul era um judeu da diáspora, nascido em Tarso, uma cidade helenizada. Mas significa que ele, de certa forma, teve a vivência judaica em todos os momentos da sua vida.
Ele teve acesso, conforme ele fala aqui, aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Você sabe? Gamaliel é um dos principais judeus até os dias atuais. Ele era neto de Hilel, que tinha duas casas importantes na época, teologicamente falando, que era a casa de Shammai e a casa de Hilel. Se eu fosse colocar aí o top 5, certamente Hilel está entre os 5, mais importante na história judaica. E Gamaliel era neto de Hilel. E ele não diz que ele simplesmente estudou com Gamaliel. Ele estudou aos... Você sabe o que significa aos pés? Mais íntimo, mais presente. De todos os alunos que estão, ele era o que estava mais próximo, ele que tinha mais intimidade. Ou um dos que tinham mais intimidade. É a mesma coisa de falar assim, ó, você foi criado dentro do ensinamento do Rabino Shula? Eu, Rosh Francisco, fui, já estou 24 anos. Mas se perguntar quem foi mais ensinado aos pés do Rabino Shula, certamente o Rabino Mateus. Teve muito mais presente, morou com ele em Jerusalém, estudou, está muito mais convivendo com ele durante os anos. Então perceba que o aspecto de estar aos pés significa mais proximidade. E não pense, irmãos, que era fácil para um judeu. Imagina a quantidade de judeu no mundo que queria estudar com Gamaliel. Imagina. Então significava que Paulo era um homem que frequentava o templo, tanto que ele foi imbuído da responsabilidade de perseguir a igreja. Isso não era dado para qualquer um. Ele tinha participação no Sinédrio, e os sábios da Torá ele tinha acesso fácil. Shaul foi educado aos pés de Gamaliel. Outro tema, leia lá, Lucas, Atos capítulo 23, verso 6. Sabendo, porém, que parte do Sanhedrim, do Sinédrio, era composto por saduceus, Siduquim, e os demais prusim, fariseus, Saul gritou: Irmãos, eu sou Parush, fariseu, filho de fariseus, estou sendo julgado por causa da esperança da ressurreição dos mortos. Olha só, mais uma vez, o verbo está no presente ou no passado? Presente. Quantos anos já tinha se passado depois dessa declaração de Paulo, da sua conversão, você sabe? Aproximadamente 15 a 14 anos. Após a sua conversão, ele dá essa declaração: eu sou fariseu. Por isso que eu falo que se você não trocar a lente, um problema que você tem. Porque na sua lente, o que significa fariseu? Hipocrisia. Na sua lente, o aspecto farisaico está totalmente atrelado a algo que não é bíblico. Aí você, na sua mente, entende que fariseu é tudo um caminhão de japonês, que todos são hipócritas. Você não consegue associar como que o apóstolo Paulo, o pai do cristianismo, se conecta como fariseu. Porque na sua mente, algo farisaico é totalmente antibíblico. Mas aqui Paulo não usa a expressão eu era fariseu, ele usa a expressão ani parush. Eu sou fariseu. Eu sou fariseu, filhos de fariseus. Então, irmãos, isso não tira a certeza de que Yeshua combateu alguns fariseus pela hipocrisia. Se Yeshua estivesse combatendo o sistema farisaico, por que Yeshua fala que todos deveriam ouvir os fariseus, porque eles estão assentados aonde? Na cadeira de Moisés. Se o problema era o sistema farisaico, por que Yeshua dá essa informação? Não parece um pouco contraditório? Por isso que eu estou dizendo que quando você fala de uma conversão sua, não traz isso para o aspecto de Paulo. Porque o que Paulo rompeu foi com um aspecto religioso, que dominava até os dias antigos e os dias atuais. Tenho certeza que tem irmãos cristãos aqui que vão falar assim: eu sou batista. Tem hipocrisia na igreja batista? É evidente que tem. Tem hipocrisia no judaísmo messiânico? É evidente que tem. Tem hipocrisia no sistema presbiteriano? É evidente que tem. Mas você, quando está dizendo que você é batista, você está conectando com essa hipocrisia? Não, você está dizendo que o aspecto bom de ser batista você carrega consigo. A mesma ideia de Yeshua. Então, quando Paulo crê em Yeshua, ele não enxerga alguém que está fora do seu contexto. Para ele, aquilo que ele cria era o complemento do que ele acreditava. Porque o fariseu acreditava em quê? Ressurreição dos mortos. Acreditava em mais o quê? Vida após a morte, a ressurreição do morto, a vinda do Messias. Então, para Paulo, aquilo que ele acreditava complementou a sua fé, trouxe plenitude no que ele acreditava. Ele falava assim: olha só,
Esse sistema religioso rejeitou o autor consumador da fé, aquele que foi criado antes da fundação do mundo. E Paulo tinha tanto conhecimento da Torá como da tradição judaica, que se você lê a Brida Hadashah e entende um pouco do que o judaísmo fala dentro da sua tradição do Mashiach, você vai saber que Paulo era extremamente conhecedor da tradição judaica, extremamente conhecedor. Quando você lê lá 1 Coríntios capítulo 15, o tempo todo falando de tradição judaica, conectando ao Messias. E Paulo, por isso que eu falo, quando tem um judeu que conhece a Torá, conhece a tradição judaica e tem o olhar do Mashiach, irmãos, é para você ficar ao pé dele mesmo ouvindo, igual aquele jovem que chegou até meia-noite, eu acho que ele queria ouvir, ou não sei se o pai estava obrigando, de maneira que ele, pum, caiu. E diz que Paulo foi até alvorada. Depois você reclama do Rocha, só vai até meio-dia, tá? Tá? Se eu fosse seguir o exemplo de Paulo aqui, vocês estavam feitos. Então ele diz, sou fariseu, compromisso com a Torá, vida de santidade, esperança na ressurreição. Os fariseus, independente dos saduceus, que não criam na ressurreição dos mortos, não criam em anjos, não tinha muita percepção do Mashiach, era uma posição mais, como eu posso dizer, era mais dos sacerdotes, então era uma posição mais social. Quem era saduceu tinha uma posição social melhor, socialmente falando. E os fariseus eram um pouco mais popularizados, era o povão que vivia aquilo ali. Era trazer os princípios da Torá para dentro do cotidiano do povo. E Yeshua se identificava mais com isso, você não tenha dúvida. Paulo não abandonou essa identidade, ele não diz eu era fariseu, ele diz eu sou fariseu, mesmo após anos seguindo Yeshua. A fé em Yeshua não rompeu. Crer no Messias não foi abandonar sua fé, foi compreendê-la plenamente aquilo que ele já cria, aquilo que ele já acreditava. Paulo não é, segundo ele, um ex-judeu, um convertido ao cristianismo, um homem que rompeu com os odres dos vinhos novos que foram colocados. Pelo contrário, ele adaptou a sua fé, a sua crença, ao vinho novo que estava sendo colocado na sua vida, no seu coração. E ele estabeleceu esses odres mais fortes, esses jarros mais valorosos, de maneira que ele pudesse suportar o vinho novo. E isso que Yeshua ensina. Nessa parábola, o sentido é esse. Você não traz algo velho para trazer algo novo, porque vai romper. Você pega aquilo que é mais antigo e você faz o quê? Restaura, traz o modelo daquilo que é novo, que Yeshua estava ensinando. Paulo não é um ex-judeu e não é um fundador de uma nova religião. Paulo é um judeu, um fariseu. Isso não tem nada a ver com hipocrisia. Discípulo de Yeshua. E essas três identidades não estão em conflito. Judeu, fariseu e discípulo de Yeshua. Não tem conflito. O Paulo que encontrou o Messias não deixou de ser quem ele era. É evidente que o sistema religioso, sim. É evidente que a perseguição da igreja, sim, ele rompeu. Mas ele passou a entender plenamente aquilo que ele sempre foi. Agora que entendemos quem era Paulo, precisamos entender o mundo que ele vivia. Olha só, irmãos, vamos compreender aqui um outro texto. Vai em Atos capítulo 20, Lucas. Leia do verso 1 até o verso 6. Depois de passado o furor, Shaul dirigiu-se aos Talmidim e os encorajou. A seguir, partiu e continuou o caminho para a Macedônia. Ele atravessou a região e, depois de dizer muitas palavras de encorajamento, passou para a Grécia, onde permaneceu por 3 meses. Enquanto se preparava para ir à Síria, descobriu um complô contra ele por parte dos judeus incrédulos. Ele mudou os planos e decidiu voltar à Macedônia. Sópatro, de Bereia, filho de Pirro, o acompanhou, bem como Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens seguiram o caminho e esperaram por nós em Troade, enquanto partimos de Filipos, depois dos dias da Matizá. 5 dias depois, encontramos-nos em Troade, onde passamos uma semana. Esse foi do 1 ao 6, capítulo 20. Tá bom. Então para olhar aqui comigo. O que está acontecendo aqui?
Paulo está subindo para onde? Para Jerusalém. E antes de subir a Jerusalém, ele queria passar nas comunidades que ele, de certa forma, tinha fundado, tinha estabelecido, para que ele pudesse rever aqueles irmãos, e ele passou um período com aqueles irmãos, que ali ele foi visitar, até chegar a Jerusalém. Ali cita as cidades que ele estava percorrendo. Só que o verso 6, ele diz que ele estava como aí? Fala só o verso 6. Só o verso 6. Enquanto partíamos de Filipe, depois dos dias matizais... Opa! Depois dos dias de... O que é o dia de matizar, irmãos? Festa de Pêssah. O que a festa de Pêssah marca? O início de um calendário. O autor de Atos, que era Lucas, ele quis enfatizar esse ponto. Olha só, Paulo passou nessa cidade e ele celebrou o quê? Pêssah. E a partir dali ele quis marcar. Olha só, Paulo celebrou nesse percurso, no meio desse percurso, ele para e celebra Pêssah. E ele está subindo para Jerusalém. Depois de Pêssah, o que a gente começa a fazer? Qual que é a contagem que a gente começa a fazer? Do homem, para celebrar o quê? Pentecoste, que é a contagem que nós fazemos, para aquele que nos visita, quando nós celebramos a festa da Páscoa, chamada de Pêssah, no dia seguinte, a gente começa a contar 49 dias para celebrar Shavuot. Aqueles raminhos que você está vendo ali de favos de trigo, serve só uma forma simbólica para a gente ir contando e chegar no 50º dia e celebrar Shavuot. Então o autor aqui de Atos está enfatizando, Paulo celebrou a festa de Pêssah, e ele está subindo para Jerusalém. Vamos continuar lendo. Então, o texto não ignora a festa, ele marca o tempo a partir do calendário bíblico, em Pêssah. Outro ponto importante, os discípulos continuam organizando sua vida com base nas festas da Torá. Então assim, por que Paulo certamente ficou naquela região? Porque ele tinha que celebrar a festa de Pêssah. Nenhum judeu ia viajar nesse período. Dentro dos 7 dias, certamente ele não ia viajar. Ele ia esperar o período. Isso é muito judaico. É muito judaico. Agora observe o texto. Por que Paulo já tinha determinado passar ao largo de Éfeso para não demorar na Ásia? Pois ele esperava estar em Jerusalém. Leia comigo, Lucas, só Atos, verso 16. Presta atenção, ele saiu de Pêssah, em uma região, e ele está indo para Jerusalém. Olha o que diz o verso 16. Do 20. Capítulo 20, verso 16. Shaul tinha decidido não parar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, a tempo de celebrar Shavuot. Olha só, como está na sua Bíblia que não seja de David Stern? Como está na sua Bíblia? Alguém tem uma Pentecoste. Então presta atenção do que Paulo está querendo fazer. Primeiro deixa eu contextualizar para você. Paulo já sabia, Carlinhos, que ele ia ser açoitado e preso em Jerusalém. Eu vou falar do Rocha Francisco. Se eu estou doido querendo ir para Jerusalém, para celebrar uma festa, e vem um profeta fala que tem gente querendo me prender e me açoitar em Jerusalém, eu rapidinho pego uma passagem para ir para os Estados Unidos. Não, querendo não, falando que vai vai fazer. Querendo não. Vai acontecer, porque uma coisa tem a possibilidade de acontecer. Eu falei, então deixa eu pagar para ver. Não, mas ali o profeta falou, você vai ser açoitado. O Rocha Francisco pegava uma passagem e ia para outro lugar. Estou brincando não, eu ia para outro lugar. Esse homem tinha tanto desejo de celebrar a festa em Jerusalém, que mesmo sabendo disso, o que ele faz? Ele continua o caminho. Irmãos, como que eu posso enxergar um homem que tem um desejo desse, sabendo que ia ser açoitado, apredejado e preso, deseja ir para Jerusalém, mesmo sabendo disso, para celebrar uma festa? Ou esse homem rompeu e virou uma pessoa insana, ou esse cara era muito são do que estava querendo fazer e amava Jerusalém, e amava essa festividade, e amava o seu povo, que não tem lugar melhor para celebrar as festividades do que aonde? Por que a gente termina cada festividade e fala, ano que vem em Jerusalém? Porque esse é o desejo do judeu. E aqui diz, ele quer subir. E a sua Bíblia, para tirar essa mentalidade, muitas traduções tiram o nome da festa, do versículo 16. Para que você não conecte Paulo com alguém que deseja subir para celebrar uma festividade, que o cristianismo diz que Paulo rompeu, que não deve celebrar. Então não é coerente. Aqui está um dos pontos mais fortes
Paulo estava em viagem, sabia dos riscos para ir a Jerusalém, mas ele não evitou Jerusalém, ele não evitou e hesitou de deixar de estar lá para celebrar a festividade. Ele se apressa para estar em Jerusalém na festa. Não é um detalhe, irmãos, é uma decisão consciente. Consciente. Eu não sei até hoje o motivo que Paulo subiu para Jerusalém, a não ser esse. Não sei se ele foi pregar o evangelho, certamente ele foi usado para pregar o evangelho, certamente vidas ali foram alcançadas, mas o objetivo que ele relata aqui que ele quer subir a Jerusalém é para celebrar a festa em Jerusalém. Ele poderia ter celebrado na região que ele celebrou Pêssah. Não, eu quero celebrar lá. Quero celebrar lá. Paulo, se Paulo tivesse abandonado a Torá, por que marcar o tempo pelos pães asmos? Por que se esforçar, estar em Shavuot, em Jerusalém? Isso não faz sentido, irmão, se houvesse ruptura. Se Paulo tivesse abandonado a Torá, pães asmos, estava para trás. Shavuot não desejava celebrar. Subir a Jerusalém para quê? Hoje não é só pegar um aviãozinho e demorar um dia, não. Era meses ali, navegando. E navegando em mares nevosos, perigosos. Não faz sentido afirmar que Paulo abandonou a Torá, quando a sua própria vida continua ligado a ela. E quando ele chega em Jerusalém? Olha que interessante, né? Quando Paulo chega em Jerusalém, o que acontece? Vamos ler, abra sua Bíblia em Atos capítulo 21. Para não tomar muito tempo, comece daquela parte onde os judeus falam, eu não coloquei ali o versículo, os judeus começam a questionar, ouvimos falar de você, que ensina os judeus a abandonar a lei. Vê esse versículo aí onde inicia. Show? Deve estar ali próximo do 18, 17, por aí. 21? Então vai. Dê o 21. O que eles ouviram falar a seu respeito é que você está ensinando aos judeus que vivem entre os gentios a apostatar de Moisés, dizendo-lhes que não mais realizem a circuncisão entre os seus filhos e não sigam as tradições. Então, o que deveis fazer? Eles certamente saberão a respeito da sua chegada. Olha só, irmãos. Aqui existe um alachon haró contra Paulo, falando que ele ensina o povo judeu a abandonar a lei, a rejeitar Moisés e a abandonar as tradições, costumes. Igual hoje, né? Igual hoje, igual os dias atuais. Até hoje Paulo tem essa alachon haró contra ele. Até hoje. Só que olha o que ele fala. Aí, esses judeus falam da alachon haró que Paulo estava enfrentando. Olha o aconselhamento que eles dão a Paulo. Continua lendo, Lucas. O que deveis fazer então? Verso 23. Portanto, faça o que lhe dissermos. Temos 4 homens que fizeram um voto. Leve-os consigo, purifique-se com eles e pague as despesas relativas à raspagem da cabeça de vocês. Então todos saberão que não há verdade nos rumores ouvidos ao seu respeito. Ao contrário, saberão que você se pauta pela Torá. Lê até o 24. Esse é o 24. Esse é o 24? Isso. Aquele que fala assim, toma consigo, purifica com ele e paga as despesas deles. Aqui, ó. Já leu? Isso. Leve-os consigo, 24, leve-os consigo, purifique-se com eles e pague as despesas relativas à raspagem da cabeça de vocês. Então, todos saberão a verdade. Então, todos saberão a verdade. Primeiro, eles já estão afirmando que a Lashon Hará, que fala do Paulo, que vai abandonar a Torá, que vai abandonar em Moisés e as tradições, aqui os costumes, já é errado. Ó, o que estão falando de você não é verdade. Faça isso. Pegue esses homens que fizeram o voto, leve até o templo, paga a despesa dele. Aquele que estava pagando a despesa, irmão, ele era participante do sacrifício, tá? Participante. Por isso que eu falo, se você não trocar a lente, você não vai compreender nada. Imagina um cristão olhando isso aqui e fala, que voto é esse? Que loucura é essa? Você tem que entender qual é o voto que está aqui envolvido. Vocês sabem qual é o voto que está sendo envolvido aqui, que eles estão aconselhando? O voto do Nazireu. Você sabe o que faz o voto do Nazireu? Vamos estudar isso aqui um pouquinho. Ó. O que eles estão aconselhando aqui? Ó? Paulo, faz isso. Ó. Você tem que se envolver com o ritual de purificação, que aqui está falando. Você precisa fazer um voto, o voto do Nazireu, e você precisa fazer uma oferta no templo. É isso que ele está falando. Para saberem que aquilo que falam de você não é a verdade. Não é a verdade. E Paulo toma essa atitude. Então, Paulo, continua o verso 25, verso 26. 26. Verso 26. No dia seguinte, Shaul levou os homens, participou do ritual de purificação com eles
e entrou no templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita a favor de cada um deles. Olha só, Paulo, ele aceita a instrução? Ele aceita a instrução ou não aceita? Aceita. Ele aceita a orientação, ele participa do ritual, ele entra no templo, ele se envolve com o sacrifício. E aí, o que faz o voto do Nazireu? Olha aqui para que você que não conhece, o que é esse voto que está aqui sendo envolvido. O voto do Nazireu está descrito em número 6. Era um ato voluntário de consagração ao Senhor. Você sabe o que exigia desse voto? A pessoa não poderia consumir vinho ou qualquer produto da videira, ela não podia cortar o cabelo e ela não podia ter contato com nenhum morto. Você lembra de alguém que fez o voto nazireu? Lembra de alguém? Sansão. Você lembra que Sansão não cortava seu cabelo? Por que ele não cortava? Porque ele tinha feito, na verdade quem fez foi seus pais, o voto do nazireu. E o voto de Sansão era vitalício, mas o voto do nazireu, na maioria das vezes, é temporário, ele dura um período. E a pessoa não pode cortar o cabelo, não pode beber vinho e não pode ter contato com o morto. E quando ele finaliza esse voto, o que ele faz? Ele vai ao templo e oferta no templo, faz um sacrifício no templo, contra o pecado, de gratidão, chamado de Shelamim. Paulo faz tudo isso, irmãos. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Paulo. A gente vai continuar lendo. O voto do nazireu exigia santidade, separação e dedicação para Deus. O voto ele tinha tempo determinado. Ao final do período, havia um encerramento formal. E qual que era o encerramento? Fazia uma oferta de holocausto, oferta pelo pecado e oferta pacífica. E no final, o cabelo era raspado e entregue parte do processo. O nazireu não podia cortar o cabelo. Quando ele encerrava, cortava-se o cabelo, raspava todo o cabelo. Oi? Da lei, perfeito. Crendo e sendo zeloso. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Ah, Rocha, mas eu não sou judeu. Não vamos responder isso, não hoje, tá, irmãos? Eu vou responder isso no próximo Shabat para vocês, tá bom? Oi. Sim, pagar. É um rito judaico. Você percebe que eles falam assim, ó, paga a despesa deles. Porque geralmente uma pessoa que fazia o voto, havia pessoas simples, que não tinham condição financeira para tal. E havia pessoas que honravam esse voto e ela pagava a despesa. Então Paulo, além de fazer o voto, ele também tira do seu bolso, para pagar aqueles que não tinham condição de fazer. Irmãos, como que alguém que rompe com esses princípios faz isso? Como que alguém que depois de 15 anos crente em Yeshua entra no templo e faz um sacrifício? Isso não bate com essa teologia. E aí que eu acho que tem mente inteligente como a de vocês. Não que os nossos irmãos cristãos não são, e são servos de Deus inteligentíssimos. Mas se você não tirar essa lente e não enxergar o que Paulo está falando, você não vai entender o que ele escreveu, porque aqui não é um ex-judeu, não é um convertido ao cristianismo, não é alguém que está alheio à fé do seu povo. Ele participa de orientações da Torá, zeloso pela Torá, e aqui a gente vai percebendo essa característica. O voto não termina sozinho, ele termina com sacrifício no templo. O voto do nazireu não era para ganhar salvação. O voto do nazireu era um ato de consagração voluntária, de dedicação e gratidão e entrega a Deus. Um tempo de separação exclusiva para Deus. É igual você quando faz jejum. Você separa aquele período de jejum exclusivamente para Deus e depois você entrega o seu jejum. Esse é o voto. Esse neder é extremamente judaico. Neder é voto em hebraico, tá bom? Quando Paulo se purifica, entra no templo, participa do voto, está ligado à oferta, ele está participando de algo totalmente alinhado com a Torá, não algo aversão da Torá. Se Paulo ensinasse contra a Torá, aí eu faço a pergunta a vocês, a gente está entendendo quem é Paulo para responder suas cartas.
Se Paulo ensinasse contra a Torá, por que ele aceitaria esse conselho? Por que ele se purificaria? Por que entraria no templo? Por que participaria de um voto? Por que se envolveria com o sacrifício? Isso não é coerente com alguém que rompeu. Não é coerente com alguém que rompeu. Para que todos saibam que não é verdade e que diz a teu respeito, mas que tu também mesmo anda guardando a lei, anda guardando a Torá. Então o próprio texto mostra que as acusações contra Paulo eram levianas e falsas, e que Paulo andava guardando a Torá. Então assim, irmãos, fazendo uma conexão bem rápida, conclusão aqui. O mesmo Paulo que escreve Romanos, Gálatas e Efésios, que são geralmente alguns pontos dessa carta que são questionados e duvidosos, é o mesmo que sobe a Jerusalém, mesmo sabendo que ia ser açoitado e preso, que quer celebrar a festa em Jerusalém, que participa de votos, que entra no templo e anda conforme a lei. Não existe dois Paulos, existem? Não existe dois Paulos. Os da Cartas e o de Atos são o mesmo homem. O mesmo homem. Agora surge a grande tensão. Se Paulo vivia assim, por que suas cartas parecem dizer outras coisas? Agora a gente consegue responder? Eu vou tomar só mais 10 minutos de vocês, que já é meio-dia, 10 minutinhos, aí depois a gente dá continuidade no próximo Shabat. Mas ficou claro para vocês quem é Paulo? Está claro, irmãos? Tem alguma dúvida que era um judeu? Tem alguma dúvida que era zeloso da Torá? Tem alguém com dúvida ainda que ele tinha respeito à fé dos seus pais? Eu sempre digo, quando Estevão estava ali para ser apedrejado, e questiona ele sobre a sua fé em Yeshua, ele não começa a contar a história a partir da conversão que ele teve com Jesus, ele começa a contar a história desde Abraão, para explicar a sua fé no Messias. A fé desses judeus não é um filho de chocadeira, onde não tem um pai ali presente. É uma fé que tem raiz, que tem solidez, que tem estrutura, diferente da minha e da sua. Que talvez a gente foi criado numa cultura totalmente aversão daquilo que eles aprenderam. Aqui, agora vamos lá, vou responder só 2 pontos sobre a carta de Paulo. Só 2 pontos e no próximo Shabat eu entro mais no detalhe em outros textos. Abra sua Bíblia em Romanos 10, verso 4. Pode ler, Lucas. Romanos 10, 4. Porque o objetivo, nessa versão, pode ser? Deve pode ser. Porque Não. Lê dentro da versão dos irmãos, é só botar fim, onde está o objetivo. Bota fim. Falei assim. Tá. Fim. Porque o fim da Torá é o Messias, que oferece justiça a todo o que deposita sua confiança. Qual que é a interpretação? O fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que ele crê. A interpretação comum é, o fim da lei significa o quê? A lei acabou, rompeu. A Torá deixou de valer. Agora não há mais necessidade de obedecer a Torá, a lei. Olha outra aqui, Francisco, da Almeida. Pois Cristo é o fim da lei, para justificar a todo aquele que crê. Acabou a lei. Agora você que compreendeu Paulo, por que acabou a lei? Você encontra um homem que celebra a festa de Páscoa, que quer subir para Jerusalém, que é a cidade sagrada e santa para todo judeu, para celebrar Shavuot, mesmo sabendo que ia ser morto. Por que o fim da lei é Cristo? Por que esse homem faz um voto na qual nem foi ele que fez, ele só participa? Por que um homem que entende que a lei acabou é um homem que vai ao templo e faz um sacrifício? Irmão, como que você responde essa teologia entendendo quem Paulo é? É incoerente. Ou a gente está falando de 2 Paulos, e aí faz sentido aquele filme que olha Paulo transtornado, sem entender quem ele é, e ele, eu acho que ele tinha que pagar um psicólogo na época, para entender quem Paulo era. Ou então você compreende Paulo dentro da ótica dele, quem ele realmente diz que ele é. E aí as cartas de Paulo, eu preciso colocar dentro do parâmetro e falar assim, se Paulo está dizendo aqui que a Torá é arcaica,
ela não serve mais, isso não condiz com a vida dele, então eu preciso olhar com outro olhar. Você mudou a ótica, faz para você um sentido muito maior, para que você encontre uma resposta mais coerente, tá, irmãos? Mais coerente. Não tenta achar que o Rocha Francisco vai dar a resposta de tudo que Paulo escreveu, não, porque eu não vou. Mas olhando por esse prisma, com esse olhar, fica mais claro, igual o Lucas sugeriu a vocês. Você quer entender Romanos 14? Você quer entender Colossenses 2? Você quer entender quando há discussão ali na Brit Hadashah? Mateus, que você leu, não lembro. Mateus que fala que Yeshua está falando que aquilo que entra pela boca do homem não contamina, mas que sai. Olhando pela ótica de um judeu, é fácil de entender. Olhando pela ótica de cristão, acho que está falando de comida, carne de porco. É a mesma coisa eu, Francisco, aqui. Se chegasse meus, sei lá, gerações futuras, está falando assim, lá no meu tataraneto, chegasse lá uma lei e falasse assim, olha só, ele lendo uma lei dos dias atuais, da minha geração, fala assim, é proibido comer rato. Aí ele vai falar assim, poxa, meu tataravô comia rato. Por que ela está dizendo que é proibido comer rato? A gente come rato, irmãos? Comemos? Não, mas por causa de uma lei que proíbe, ou comer cavalo, acho que até cavalo, é proibido, né? Tem uma lei proibindo. O que você vai achar? Que as pessoas comiam cavalo normalmente. É uma conversa que a gente tem quando a gente está falando sobre comida? Não é. É a mesma ótica quando o judeu está discutindo sobre comida. Em nenhum momento há uma discussão se o sábado é sábado, se a comida é alimentação, porque para um judeu, quando Deus fala que é, e quando ele diz que não é, não é. Ele não vai tentar usurpar a Deus e falar assim, não, isso aqui vale. Quando o judeu come camarão, ele tem consciência que ele está comendo algo que não é alimento. E se você quer entender qual que é o contexto que você está, não judeu, ouça o estudo do professor Lucas da semana passada, tá? Então, o fim da lei, a lei acabou, a Torá deixou de valer. Mas como explicar Paulo guardando as festas? Como explicar Paulo fazendo voto? Como explicar Paulo indo para o templo? Como afirmar que ele ia contra a lei? A palavra que é utilizada no grego, fim, é telos, que em muitos textos da Brit Hadashah, ela não está ligada com o aspecto de romper, de acabar, mas de finalidade, de objetivo. O objetivo da lei é quem? Cristo. Cristo é todo o aspecto de justiça, de redenção e de salvação, mas a lei te mostra o caminho, seja no aspecto positivo, ou seja no aspecto negativo. O que é o aspecto negativo? Que quando a Bíblia diz para você não fazer e você faz, você peca. E ela aponta quem justifica você desse pecado cometido. E quem que ela aponta? Jesus e Yeshua. Aí quando vinha alguém falando assim, não, a salvação veio pela circuncisão, não, a salvação veio pela conversão, aí Paulo fala assim, não vem por isso. Você acha que Paulo está combatendo o que? A Torá? Não, ele está combatendo os conceitos errados acerca da Torá, mas a Torá é a finalidade, é o caminho que aponta o Messias, o tempo todo ela é sombra, que aponta a ele, finalidade é ele, o objetivo, o propósito, o alvo é o Messias. Romanos 10:4 diz assim, o Messias é o objetivo da lei, isso desde o início da criação, meu amado, desde o início da criação, isso não é uma crença cristã não, isso é uma crença judaica. O Messias é o propósito da lei, o Messias é o cumprimento daquilo que a lei aponta. Quando João fala que a palavra se fez carne e andou no meio de nós, quem é essa palavra? Senão a Torá viva que anda no meio de nós. A Torá nunca foi um fim em si mesma, ela sempre apontou para a justiça, para a redenção e para o Messias. Sacrifícios aponta para quê? Redenção. Festas aponta para o quê? O plano de Deus para a sua vida. Paulo diz em Colossenses que as festas são sombras de coisas futuras, e a realidade está em quem? Em Jesus. Profecias aponta para quem? Para o Messias. O erro que Paulo combate é lei versus graça. A lei nunca foi para salvar o ser humano, sempre foi a graça de Deus que se manifesta. Então aqui, para findar o estudo hoje, na próxima semana nós vamos entrar sobre lei e graça e vamos entrar nos pontos de cada carta de Paulo, agora com a lente trocada. Se você trocar a lente e enxergar Paulo como um judeu, um homem que participa dos princípios da fé do seu povo,
você compreenderá as cartas de Paulo de uma forma muito mais saudável e mais coerente. Baruch Hashem? Rocha, Deu pra só entender? para corrigir, cavalo no Brasil pode comer, cachorro não. Cachorro não. tem lei que proíbe. Então tá bom, não coma cavalo não, tá? Esse é meu conselho, ele não é coxa. Vai, Baruch Hashem, fique de pé. Na próxima semana a gente continua. Espero que tenha sido mais claro para vocês. E me dê perdão, peço perdão aqui por fugir do contexto da Paraxá, mas é super importante a gente trazer esse ensinamento, tá bom? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Yevareha Adonai Veishmereha, Yeha Adonai Panaveleha Vihunika. Sa Adonai Panaveleha, Veasemeleha Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. Se você tem dúvida algum texto da carta de Paulo, manda uma mensagem para mim. Eu vou tentar dar a resposta na próxima Shabat para vocês. Tá bom?